Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Thiago Vilaça e você está no Como Se Fosse a Primeira Vez. Hoje o tema super relevante aqui, galera, a gente vai falar sobre profissional e excelência. Se você que está aí assistindo é um cara desse, ou se você tem a responsabilidade de desenvolver novas pessoas, então esse vídeo hoje foi feito pra você. Já desce aqui, já se inscreve, já ativa as notificações, dá o like que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita e me segue nas minhas mídias sociais, tá tudo aqui embaixo escrito nas descrições. Thiago Vilaca é o Twitter e o Facebook e @VilacaThiago é o Instagram. Você ainda não se inscreveu? Então vou te dar mais um incentivo para você se inscrever agora. O próximo vídeo a gente vai falar de sucesso. Você vai perder essa? Pergunta que vale $1 milhão. Por que numa equipe onde as pessoas têm o mesmo recurso, o mesmo treinamento, falam a mesma língua, tem um cara que é o sensacional, que é o ponto fora da curva? A resposta você encontra em times que trabalham em alta performance. Pessoas de alta performance trabalham por uma causa e não por uma coisa. O que é uma coisa? É o salário no fim do mês, é o benefício, vale transporte, ticket de refeição. E tem gente que trabalha por uma causa, que é o quê? Fazer a diferença na vida das pessoas. A pergunta que eu faço é, por que você faz o que você faz? Por que você escolheu trabalhar com o que você trabalha hoje? Sempre que eu comparo pessoas que trabalham pela causa e pela coisa, eu percebo o seguinte, que pessoas que trabalham pela causa são muito mais motivadas do que pessoas que trabalham por uma coisa. A coisa, a partir do momento que você conquista, o motivo pelo qual você luta por aquilo termina. Enquanto que pessoas que lutam por uma causa fazem com que aquilo se torne a sua filosofia de vida. O Guardiola, que foi o técnico mais vencedor pelo Barcelona, ganhou tudo, não teve um campeonato que ele não ganhou. Qual que era o interesse dele? Era em formar talentos. Ele não estava interessado em título. O título vinha em consequência dessa causa. Você repara nesses atletas de alto desempenho, no surf, por exemplo. O cara, quando ele está surfando, ele é campeão de uma etapa, ele diz o seguinte para a repórter que está entrevistando ele: eu só vim aqui para me divertir. Ele está ali por uma causa, se divertir. Um cara dos Estados Unidos. Meu amigo, os caras vão para a Olimpíada para fazer história. Mais recente agora, o Valentino Rossi, o cara 7 vezes campeão do mundo, 43 anos de idade, quebrou o pé. Quebrou a tíbia e a fíbula, 18 dias depois o cara tava correndo. Financeiramente, ele precisa disso? Não precisa. Por que ele tá ali? Porque ele tem uma causa, ele tem um motivo. Tem algo superior que ele quer entregar para quem tá assistindo ou para a equipe dele. Porque se fosse pelo dinheiro, era melhor ele ficar 6 meses descansando em casa, concorda comigo? E quando a gente está entregando produto e serviço para o nosso cliente, independente de você lidar com o cliente final ou não, você precisa se posicionar como consultor. O consultor é especialista naquilo. Então pensa no seguinte, o consultor não está ali para convencer da importância dele, da entrega do produto e serviço, ou se é para dentro de uma equipe, da importância dele na equipe. O consultor está ali para conscientizar o cliente da importância do trabalho dele, ou se é dentro de uma equipe, da importância daquele cara na equipe. Quando você fala de um profissional de excelência, se imagine como sendo um consultor, independente da atividade que você exerça. E eu estou dizendo isso porque conscientizar muitas das vezes é você se indispor. O cara que é um profissional de excelência, ele tem essa consciência. Ele entende que para conscientizar, muitas das vezes ele vai ter que entrar em conflito com as pessoas. A minha namorada é mestre em criar conflitos. Ela tá com aquela tromba enorme, né? Tá chateada com alguma coisa. Eu viro pra ela e pergunto assim, cara, por que você tá chateada? Aí ela olha pra mim com aquela cara assim. Eu viro pra ela e falo assim, cara, me ajuda, não faço ideia por que você tá chateada. Ela vira e fala pra mim, pra variar, né, cara? Você nunca sabe de nada? Nunca tem ideia de nada? A vida vai passar por você e você nada. Essa sabe ser consultora, só que não. O fato em si não importa, o que acontece é o seguinte, ela sabe me colocar numa posição desconfortável. Então, quando você fala de gestão de conflitos, é você gerir este relacionamento e saber o momento de criar um conflito. Você só cria um conflito quando você tem razão. É por isso que eu não discuto. Como é? Outra coisa importante do conflito é que no momento da indisposição, você decide pelo cliente, você decide pelas pessoas da equipe. Você coloca as pessoas numa posição tão desconfortável que ela precisa decidir naquele momento. Ele não deixa a oportunidade passar.
O profissional de excelência, ele sabe de uma coisa que diferencia ele de todo mundo. Ele se posiciona como dono do negócio. Você nunca vai ouvir da boca dele: ah, isso não é comigo não, aqui eu só cumpro ordens. Você nunca vai ouvir de um profissional de excelência falar assim: já estava aqui quando eu cheguei. E na maioria das vezes, independente se ele estiver atendendo um cliente ou se ele estiver se reportando numa equipe, ele vai virar para você e vai falar assim: é comigo mesmo, como é que eu posso te ajudar? O cara de excelência, ele procura trabalho em vez do emprego, ele quer atividade porque ele sabe do valor dele. Enquanto mais atividade ele tiver, mais ele se valoriza nesse negócio. A coisa mais injusta que você pode fazer dentro de uma equipe como líder é tratar todo mundo igual. O profissional de excelência, ele tem uma proatividade diferenciada, e proatividade, pelo amor de Deus, proatividade não é você se antecipar às necessidades. Proatividade é você reconhecer aquilo que você experimenta como se fosse uma causa daquilo que você fez ou deixou de fazer no passado, que está influenciando o seu presente. A partir do momento que você enxerga que você está nessa posição porque você fez ou deixou de fazer algo, você percebe que controla a sua vida. Mas não o que acontece ou deixa de acontecer, e sim a sua reação ao que acontece e deixa de acontecer. Você deixa de reagir no automático. Você vira uma pessoa consciente. E fala pra mim qual cara que você conhece hoje que assume a responsabilidade por aquilo que experimenta. Tá todo mundo jogando a culpa, é na economia, é na política, é no meu chefe. Ninguém assume a própria responsabilidade perante aquilo que experimenta. É por isso que eu sempre digo que assumir a responsabilidade te liberta. E quando essa liberdade atinge o líder, acontece uma coisa muito interessante. O líder, ele tem uma influência muito grande na vida pessoal e profissional das pessoas. A partir do momento que o líder hesita em dar más notícias, ou seja, ele hesita em se indispor com as pessoas, ele está evitando de desenvolver a pessoa. Hoje existe muito gestor que tem dificuldade de se indispor com as pessoas, tem dificuldade de dar más notícias. Quando o gestor hesita em se indispor ou de dar má notícia, ele está fazendo um negócio muito grave. Está deixando de desenvolver a pessoa, ou seja, está deixando de fazer a diferença na vida daquele cara. Está deixando de trabalhar por uma causa e indo trabalhar com uma coisa. Esse era o vídeo que eu queria trazer pra você hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu te perguntar, já se inscreveu? Já ativou as notificações? Já me segue no Instagram, no Twitter? Tá aqui na descrição, beleza? Próximo vídeo a gente vai falar sobre sucesso. Te aguardo, hein?